Olá pessoal, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez, batendo um papo que eu gosto muito sobre os informativos do STJ, as decisões aí de direito civil. E nesse vídeo a gente analisa o informativo 671 de 5 de junho de 2020, beleza? Tivemos aí 6 decisões importantes em direito civil, sem perder tempo, porque muita coisa boa para a gente falar e que bom que você está aqui assistindo de novo. Vamos lá. Galera, as duas primeiras decisões, elas envolvem o tema uso capião. A primeira está no RESP 1.693.732 de Minas Gerais. Vou ler o destaque e a gente comenta. A separação de fato por longo período afasta a regra de impedimento da fluência da prescrição entre os cônjuges previstas no 197, inciso 1º do Código Civil e viabiliza a efetivação da prescrição aquisitiva por uso capião. Bacana a decisão. Sabe por quê? Vocês sabem que a uso capião é uma forma de prescrição aquisitiva. É uma prescrição em que você, pelo decurso do tempo, adquire direito. Diferente da prescrição extintiva que a gente estuda na parte geral, que gera a extinção da pretensão nos termos lá do 189. Vocês conhecem e estudam bastante em parte geral as causas preclusivas da prescrição, aquelas causas que impedem, suspendem ou interrompem a contagem dos prazos prescricionais. O artigo 1244 do Código Civil, ele diz que essas causas preclusivas, elas são aplicadas também à prescrição aquisitiva, ao uso capião. A doutrina discute muito que não são todas elas, e eu concordo. Tem muita causa preclusiva, e aí só para lembrar, as causas que impedem ou suspendem a contagem de um prazo prescricional estão lá nos artigos 197, 198 e 199. E as causas que interrompem, ou seja, fazem com que os prazos voltem a contar do zero, estão no 202 do Código Civil. E a gente tem muita causa, dentre todas elas, que tem relação direta com direito obrigacional, com direito contratual. Por exemplo, tem uma causa que é a ação de evicção, enfim, não tem muita relação, né, direta com o direito das coisas. Então, a doutrina vai apontando qual das causas também se estende ao uso capião, quais não são estendidas ao uso capião. Beleza, esse não é o ponto do vídeo. Aqui, o STJ falou da causa prevista no 197, inciso 1º. O 197 diz que o prazo prescricional não corre entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. E o caso avaliou uma hipótese de separação de fato do casal. Vejam, o 1571 do Código Civil, que traz as hipóteses de extinção da sociedade conjugal, o que permitiria a fluência do prazo da prescrição aquisitiva, não traz separação de fato. Traz a separação judicial ou o divórcio. Porque vejam, durante o casamento, durante a união estável, o prazo prescricional não corre, nem da prescrição extintiva, nem da aquisitiva. Quando há separação judicial, quando há o divórcio ou a dissolução da união estável, esse prazo começa a contar. E quando há separação de fato, foi isso que o STJ decidiu. Essa foi a parte bacana. E aí eu trouxe aqui um trechinho do inteiro teor que eu achei interessante, que ele diz o seguinte, olha, extrai-se da ratio decidente do referido julgado, a regra do 197, inciso 1º, está assentada em razões de ordem moral e busca a preservação da confiança, do afeto, harmonia e estabilidade do vínculo conjugal. Então o STJ disse, se já houve separação de fato, ora, não é mais de que se preservar, não há mais necessidade de tutela desses elementos, harmonia, ordem moral, preservação da confiança e do afeto, porque a separação de fato não só aconteceu, como aconteceu já por um período significativo. Então a separação de fato, ela permite que o prazo da prescrição aquisitiva continue a sua contagem ou inicie a sua contagem. Então é interessante e lógico, tem uma repercussão concreta enorme na uso capião familiar do 1240, letra A, em que um cônjuge vai fazer a uso capião da meação do outro.
quando há separação de fato, é possível sim o início dessa contagem. 1240, letra A. Foi bem o STJ, na minha opinião, porque avaliou o bem jurídico tutelado. Beleza? E a segunda decisão sobre o uso capião, gente, está no recurso especial 1.777.404 de Tocantins, relatoria também da Nancy Andrighi. Olha só o destaque. A destinação de parte do imóvel para fins comerciais não impede o reconhecimento da uso capião especial urbana sobre a totalidade da área. Muito bom, um tema que já era muito debatido pela doutrina, a gente já tinha decisões passadas. Veja, a uso capião especial urbana está no 1240 do Código Civil, 183 da Constituição e artigo 9º da Lei 10.257 de 2001, nosso Estatuto da Cidade. Um dos requisitos da uso capião especial urbana, que tem uma intensidade social muito grande, é utilizar a coisa para fins de moradia. Só que a gente não pode querer ser mais realista do que o rei, né? Na verdade, a gente tem várias situações concretas e o mundo é assim, né? A vida contemporânea, ainda mais no Brasil, é muito difícil, às vezes, você ter uma hipótese em que o uso daquele bem é um uso exclusivo para moradia. Então, muita gente usa o bem para moradia, mas também desenvolve alguma atividade comercial naquele referido bem. E aí, quando vai pleitear o uso capião especial urbana, o judiciário aponta e diz: não, porque você vende quentinha para fora. Não, porque você tem um escritório no seu quarto, você é um advogado autônomo, está dando uma finalidade. Não, peraí. É possível fazer a uso capião especial urbana mesmo quando o imóvel não é destinado exclusivamente para moradia? Sim, disse o STJ, desde que a finalidade precípua do bem seja a moradia. Tá? Você não pode morar na loja e querer fazer uso capião especial urbana, beleza? Então, se a finalidade precípua é uma atividade econômica, empresarial, comercial, aí não. Mas se a finalidade precípua é a moradia e você, em caráter subsidiário, está ali desenvolvendo alguma atividade comercial, beleza, pode fazer a uso capião especial urbana. E aí tem um trechinho do inteiro teor que eu destaquei aqui para a gente avaliar, que diz assim, ó, o uso misto da área a ser adquirida pelo uso capião especial urbana não impede o reconhecimento se a porção utilizada comercialmente é destinada à obtenção do sustento do uso capiente de sua família. Então veja, você usa para fins comerciais para o seu sustento, então você pode manter a uso capião especial urbana, porque o objetivo é a própria manutenção da família e a destinação do bem precípua é a moradia. Aí ele termina e diz, olha, há de fato a necessidade de que a área pleiteada seja utilizada para moradia do requerente e de sua família, mas não se exige que esta área não seja produtiva, especialmente quando é utilizada para o sustento próprio da família, beleza? Então vai bem aqui a uso capião, vai bem o STJ nessa decisão. Algo que nós não discutimos, não precisávamos discutir, na uso capião especial rural, que está no 1239 do Código. Porque na uso capião especial rural, o requisito é moradia e trabalho. Então você vai usar aquele determinado bem para morar e para desenvolver atividade produtiva, diferente da uso capião especial urbana, que traz como exigência apenas moradia. Bom, vamos seguir. Superada então essa discussão sobre a uso capião, terceira decisão, direito civil, é uma decisão que fala sobre a alienação fiduciária de bens móveis. Recurso especial 1.833.824, Rio Grande do Sul, também Nancy Andrighi, lá na terceira turma, e a gente tem o destaque. O credor fiduciário, regido pelo Decreto-Lei 911 de 69, em caso de inadimplemento contratual, pode promover a inscrição dos nomes dos devedores solidários em bancos de dados de proteção ao crédito, independentemente de optar pela execução da garantia ou pela ação de execução. Muito bacana, porque olha só, vocês sabem que a alienação fiduciária é um contrato acessório ao contrato de mútuo. Então eu chego para o banco, né? Chego para o Santander e falo, Santander, me empresta 50 mil reais? O Santander fala, não,
você tem cara de mal pagador, não é correntista no banco, nunca te vi na vida, eu não vou te emprestar, sei lá se você vai me pagar. Eu digo, Santander, eu juro que eu pago, me empresta essa grana. Aí ele diz, você quer esse dinheiro para quê? Eu falo, eu quero, porque eu trabalho com um transporte escolar, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso de 50 mil. Aí o Santander diz assim, então vamos fazer o seguinte, eu te empresto em um contrato de mútuo feneratício, mútuo com fins econômicos, eu te empresto 50 mil, você compra o carro e através de um contrato acessório chamado alienação fiduciária, você transfere a propriedade do carro para o banco em garantia de pagamento da dívida. Mas essa propriedade transferida é uma propriedade resolúvel, é aquela propriedade que se resolve pelo implemento de termo ou condição. Nesse caso, o pagamento integral da dívida. Quando você paga a integralidade do contrato de mútuo, a propriedade volta para você, consumidor, beleza? Então nós temos o banco, que é chamado de credor fiduciário, e temos o consumidor desse lado, que é chamado de devedor fiduciante. Então, a propriedade do bem se transfere como garantia de pagamento da dívida, diferente dos demais direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, anticresse, em que a propriedade do bem permanece no patrimônio do devedor. A alienação fiduciária é uma garantia de alto impacto, de alta densidade, porque ela transfere a propriedade do bem para o credor em garantia de pagamento. Agora, se o devedor não paga a dívida, esse credor fiduciário, ele tem um regime próprio quando ocorre o inadimplemento. Ele tem um regime executivo em decorrência do inadimplemento, regido por lei especial. É o Decreto-Lei 911 de 69. Se nós estivéssemos falando de um regime clássico de inadimplemento, olha, devedor inadimplente, artigo 475 do Código Civil, o credor fiduciário poderia resolver a obrigação e pleitear perdas e danos, ou então exigir o seu cumprimento. Regime clássico de inadimplemento do Código Civil. Mas aqui não. Nós temos uma lei especial regulando a questão. O regime, quando ocorre o inadimplemento, ele está numa categoria jurídica diferenciada. É um regime dito regime executivo. O que é que o credor fiduciário pode fazer? Ele pode, como o próprio inteiro teor aqui, como o próprio destaque diz, ele pode realizar a execução da garantia. A execução da garantia é executar a garantia. E como é que ele executa essa garantia? Ele leva o imóvel a leilão. Imóvel, né? Um carro, é um bem imóvel. Ele leva o bem a leilão. Ele vende aquele determinado bem e tudo isso fora do judiciário. A alienação fiduciária estabelece um regime desjudicializado, beleza? Então ele vai a um leilão público, aliena o bem e com o valor dessa venda ele vai abater a dívida, beleza? Se ele conseguir, com o valor da venda, quitar a dívida toda e ainda um excedente, o excedente ele entrega para o devedor, beleza? Com o valor da venda ele vai quitar a dívida. Tanto que no destaque o STJ disse, olha, o credor fiduciário ele pode executar a garantia, levar o bem a leilão, que é o que o Decreto-Lei 911 permite, ou ele pode entrar com ação de execução. Ele pode executar, beleza? Vamos lembrar que o contrato de alienação fiduciária é título executivo extrajudicial, está lá no artigo 784 do CPC, claro, né? Se eu estiver me lembrando bem, 784 do CPC. Então ele pode alienar ou executar, fazer ação de execução, beleza? E aqui a controvérsia gira em torno da possibilidade desse credor fiduciário inscrever o nome do devedor fiduciante nos cadastros restritivos de crédito. E o STJ diz que sim, ele pode promover a inscrição em bancos de dados de proteção ao crédito, independentemente de optar pela execução da garantia ou pela ação de execução. Tem um trechinho aqui do inteiro teor que eu separei, ó. Com efeito, a partir do inadimplemento das obrigações pactuadas pelo devedor, nasce para o credor uma série de prerrogativas, não apenas atreladas à satisfação do seu crédito em particular, como é o exemplo da execução
da garantia ou da cobrança da dívida via ação de execução, mas também a proteção do crédito em geral no mercado de consumo. Então, ele pode inscrever o nome do devedor fiduciante nos cadastros restritivos de crédito, independentemente da opção que ele fez, executar a garantia ou propor ação de cobrança pelo meio executivo. Beleza? Mas bem, já era um posicionamento que alguns tribunais vinham adotando. Bom, nossa próxima decisão, muito boa, adoro esse tema, fala sobre juros. Inclusive, galera, eu vou gravar um vídeo só de juros, porque eu sei que é um tema super instigante, tem muito debate, né? E o recurso especial é o 1.720.656 de Minas Gerais, beleza? E aí o destaque diz assim, ó, instituição não financeira dedicada ao comércio varejista em geral não pode estipular em suas vendas a crédito, pagas em prestações, juros remuneratórios superiores a 1% ao mês ou a 12% ao ano. Galera, é o seguinte, os juros, eu prometo, vou fazer um vídeo só de juros, vocês vão ver. Os juros, eles podem ser remuneratórios, como disse aqui o destaque, ou moratórios. Os juros remuneratórios são aqueles que visam compensar o tempo em que o credor ficou sem a coisa. São aqueles que visam remunerar o credor. Então, eu pego 30 mil emprestado no Santander e o Santander me cobra 50 parcelas de 1.000. Então, eu estou devolvendo os 30 mil e pagando mais 20 mil reais de juros compensatórios, de juros remuneratórios. Essa modalidade de juros está disciplinada no Código Civil, no artigo 591, que é o artigo que trata de mútuo feneratício. E nós temos os juros moratórios, que são aqueles que visam tentar, de alguma forma, obrigar o devedor a pagar. São os juros que decorrem do inadimplemento. O devedor vai pagar não, cara? Estão correndo juros, hein? É uma forma de você forçar o devedor ao pagamento. Tranquilo? Eles estão disciplinados no artigo 406 do Código Civil. Os juros de mora, esses que decorrem do inadimplemento, não são objeto dessa decisão do STJ. A gente vai trabalhar com juros remuneratórios. E o que você não pode esquecer é que os juros remuneratórios, eles integram o valor da obrigação principal. Eu peguei 30 mil no banco e estou devendo 50. Independentemente de eu ficar inadimplente ou não, a minha dívida é de 50 mil. Tem que pagar 50 parcelas de 1.000. Ponto. Beleza? Ponto. Esse, tá certo? Integra o valor da obrigação principal. E aí eu te pergunto, qual o limite dos juros compensatórios? Qual o limite? Veja, o 591, ele nos remete para o 406 do Código Civil. Ele diz que o limite dos juros compensatórios é o limite do 406. E o 406, ele nos remete à legislação especial. O 406 fala do limite dos juros moratórios. E ele diz que o limite dos juros moratórios é o limite da taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Aí há uma discussão se essa taxa é a Selic ou é a taxa do 161, parágrafo 1º do CTN, 1% ao mês ou 12% ao ano. A gente não vai enfrentar essa discussão, não é objeto dessa análise de agora. Nós temos posicionamento, já te dando aqui, né, a conclusão de que os juros moratórios legais, a taxa é a Selic, e os juros moratórios convencionais, o STJ diz que eles podem ser arbitrados até 12% ao ano. Então, juros de mora legais, Selic. Juros de mora convencionais, 12% ao ano, 1% ao mês. E aí vem o 591 e diz: o limite dos juros compensatórios, juros remuneratórios, é o mesmo do 406. Juros moratórios legais Selic, convencionais 12%. Então a gente conclui que quando as partes quiserem convencionar,
juros remuneratórios, o limite é de 12% ao ano, 1% ao mês. Só que esse limite ele não é aplicado às instituições financeiras. Quando o credor, nesse contrato de empréstimo, nesse contrato de mútuo, for uma instituição financeira, uma instituição integrada ao sistema financeiro nacional, os bancos, as operadoras de cartão de crédito, empresas em geral de concessão de crédito, eles não se submetem a esse limite, porque nós temos legislação especial regulando o tema. Temos a Lei 4595 de 64 e temos o artigo 5º da medida provisória 21.7036 de 2001. Lembrando que essa MP ela é anterior à emenda constitucional 32 de 2001, portanto, ela não precisou ser convertida em lei, ela tem um caráter definitivo. Essa legislação especial que regula os juros cobrados pelas instituições financeiras, ela afirma que não há limite na cobrança de juros remuneratórios pelos entes que integram o sistema financeiro nacional. Não há limite. Inclusive, além de não ter limite, esses juros podem ser mensalmente capitalizados, diz o artigo 5º dessa MP 21.7036. Beleza? Não é fácil não. Depois a gente fala num vídeo próprio, explico melhor isso. Mas a instituição financeira está realmente permitida pela lei que os juros sejam juros altíssimos. E a gente sabe que são juros altíssimos. Aqui o que nós temos no julgado é uma instituição não financeira, uma instituição dedicada ao comércio varejista. Imagina, você vai lá na loja americana ou então na CIA, faz um cartão CIA, não é isso? Faz um cartão numa loja de varejo de roupa. E aí você vai pagar com o cartão da própria loja. Pode ela te cobrar juros remuneratórios? Pode. A discussão é, ela é uma instituição financeira? Não. Então qual o limite desses juros moratórios cobrados? O STJ vai bem aqui, vamos agradecer, ele diz, olha, juros compensatórios acima de 12% ao ano só podem ser convencionados quando a instituição é uma instituição financeira. O ideal seria limitar em 12% para todo mundo, né? Mas, imagina se você permite que uma instituição não financeira, que faz parte de um comércio varejista, cobre os juros compensatórios acima de 12%. Enfim, então aqui vai bem o nosso STJ. Agora, é possível cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano para as instituições financeiras? Sim, é possível. Instituições não financeiras, não. A gente combina o 491 com o 406 do Código Civil, tem que estar limitado aos 12% ao ano. Beleza? Muito bem, vamos seguir. Vamos para 5º recurso especial, que fala da possibilidade de execução pós-celebração de acordo com quitação integral. É o agravo de instrumento em RESP 1.833.847 do Rio Grande do Sul. Agora a bola está com a Maria Isabel Galotti e o destaque é o seguinte, ó. O curto espaço de tempo entre o acidente e a assinatura do acordo e o desconhecimento da integralidade dos danos podem excepcionar a regra de que a quitação plena e geral desautoriza o ajuizamento de ação para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Então, imagina, tivemos um acidente, o ofensor convenciona o pagamento de uma indenização com a vítima desculpa, tô bem, vai dar tudo certo. A vítima, ela aceita o valor oferecido por aquele ofensor e assina no acordo uma quitação que é comum, né? Enfim, uma quitação geral, irrevogável, aquele papo todo que vocês conhecem. Só que o acordo foi assinado muito próximo do acidente. A vítima, ela ainda não conhecia todas as repercussões daquele dano. E por isso, após a assinatura do acordo, dando ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação,
ela ainda entra em momento posterior com ação cobrando valores a maiores do que foram convencionados. E aí, é claro, você como advogado do réu nessa ação de cobrança vai dizer o quê? Já paguei. Ainda assinou um acordo lá dizendo que dava ampla, geral e irrevogável quitação. Que papo é esse de vir cobrar agora? Extingue a ação. E aí isso chega ao STJ, o STJ diz, vamos relativizar essa cláusula de quitação. Vamos relativizar essa cláusula de quitação. Beleza? Então vai bem aqui, na minha opinião, o STJ, e até já de acordo com o que ele vinha decidindo, né? Porque quando o STJ avaliava questões envolvendo, por exemplo, o pleito de indenizações contra indenizações provenientes do seguro DPVAT ou indenizações que você pleiteava em face de seguradora, o STJ tem, inclusive, posicionamento sumulado, salvo engano, a súmula 278 do STJ, que diz o seguinte, olha, enquanto você não tiver a resposta do processo administrativo para a concessão daquela indenização proveniente do seguro convencionado, não corre prazo prescricional para a ação indenizatória. Assim como o STJ também tem posicionamento consolidado de que enquanto você não tem uma noção geral, uma noção ampla de qual é o seu dano, não está correndo o prazo prescricional para você pleitear a indenização. Então, a meu ver, essa posição foi super coerente com o que ele já tinha definido, com o que ele já vinha definido. É isso. Assinei um acordo próximo ao acidente. Se lá na frente eu descubro que o meu dano foi muito maior do que aquele que eu imaginava, eu posso propor ação de execução. Tá? Vai bem aqui, ação de cobrança, desculpa. Tá? Bom, e a sexta e última decisão envolvendo o direito civil diz respeito à prisão civil do devedor de alimentos em época de pandemia. Enfim, já venho discutindo isso com vocês há muito tempo, né? Já fiz algumas publicações, inclusive, no Instagram. E aí é no HC 561.257 de São Paulo, um HC impetrado pela Defensoria Pública da União, que traz o seguinte destaque, diante do iminente risco de contágio pelo Covid-19, bem como em razão dos esforços expendidos pelas autoridades públicas em reduzir o avanço da pandemia, é recomendável o cumprimento da prisão civil por dívida alimentar em prisão domiciliar. Inclusive, é um dos pontos que o projeto de lei 1179 de 2020, que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, já foi aprovado na Câmara, no Senado e está aguardando a sanção presidencial, inclusive esse PL trata da prisão civil do devedor de alimentos como uma prisão domiciliar. O STJ já vinha decidindo nesse sentido com relação à prisão domiciliar em épocas de Covid do devedor de alimentos idoso, porque estava no grupo de risco. Agora o STJ ele amplia essa orientação para qualquer devedor de alimentos durante o período da pandemia. A prisão tem que ser uma prisão domiciliar, beleza? E aí você pode até achar engraçado, você fala assim, Rafael, eu estou cumprindo o isolamento social, então eu estou em prisão domiciliar também, né? Qual é a repercussão prática disso? A repercussão prática é porque se ele descumpre, aí a medida vai ser cumprida numa prisão comum, desde que, os autores têm opinado por isso, desde que em uma cela isolada, o que é muito difícil. É mais ou menos assim, você está preso em prisão domiciliar, devedor de alimentos, e eu sou o credor de alimentos, fico ali vigiando a sua casa, sei que você está saindo o tempo inteiro de casa, eu posso levar isso ao juízo. O juiz está descumprindo a decisão. Aí o juiz pode levá-lo para uma prisão comum, desde que em cela separada, para evitar contágio, etc. Beleza? Então, orientação bem bacana. Lembrando a vocês que por força do PL 1179, caso sancionado, ele vai regular esse tipo de relação, esse tipo de conduta do período de 20 de março a 30 de outubro. Isso a lei. Agora, a decisão judicial já amplia essa orientação para qualquer situação de débito alimentar em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Era isso, gente. Vamos ficando por aqui, senão o vídeo já vai ficar muito grande, vocês vão ter paciência de assistir. Obrigado, tá? Para quem assistiu aí até o final. Muito prazer mais uma vez estar discutindo as decisões do STJ. Não deixem de mandar
dúvidas com relação a essas 6 decisões. Vai ser um prazer a gente continuar o debate, é assim que a gente constrói conhecimento. Valeu, galera, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bons estudos.